Começando mais um programa digestivo aqui no Digestivo Podcast e hoje com um programa muito especial. Mas antes de começar o programa, eu quero que você aí curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dá essa moral pra gente e participe aí dando os seus comentários também em cada programa aí. Pode ir lá embaixo no YouTube mesmo ou vai no nosso Instagram, no Facebook, @Digestivo Podcast e deixa lá o seu comentário pra gente também, que é muito importante, tá bom? O nosso programa ele é retransmitido pela TV Nativos, Canal 6 e pela TV Litoral, Canal 6 também, é a retransmissão do nosso programa. Hoje, o nosso entrevistado, o nosso bate-papo, estou até com receio aqui, porque afinal de contas nós nunca fizemos isso no rádio. E vamos fazer isso aqui hoje no podcast. Meu amigo Sandro Sauer, ele é filho de radialista do saudoso Érico Sauer, saudoso Érico, Dona Vânia também, saudosa, né, Sandro? O seu Érico Sauer da Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha. É verdade. Depois ele vai falar aqui sobre o pai dele um pouquinho também. E o Sandro é jornalista, radialista da Rádio Jovem Pan News Litoral, aqui do nosso litoral norte do Rio Grande do Sul, na cidade do Imbé, para todo o Brasil que está nos assistindo aí. Ele apresenta os programas do Jornal da Manhã, na Jovem Pan News, também apresenta o Pan News Entrevista e o Pan News em Discussão, um programa bem bacana. Todo mundo aí, aqui no litoral, curte esse programa. Ele é proprietário do site, informações também, o da Praia News, grande Sandro Sauer, com o da Praia News, um site que tem maior credibilidade, maior respeito aqui no nosso litoral. Frequentou a PUC, Sandro Sauer, formado em turismo, né? Formado em turismo. Vai falar sobre isso aí também hoje no programa aqui. E vencedor do Prêmio Press 2022 em dois quesitos, né? Como o jornalista destaque do interior e o radialista... Repórter de rádio do ano. Na realidade foram em 2 anos seguidos. 2 anos. Vamos falar sobre isso aí também. Foram 2 troféus. E surfista veterano. É verdade. Sandro Sauer, seja bem-vindo ao Digestivo Podcast. Muito bem, é um prazer estar aqui, Paulo Lucas, conhecer aqui o Digestivo Podcast, a novidade aí, juntamente com o meu colega Jorge Vilela, né, ali nos bastidores, nas picapes. Mas é um prazer, Paulo Lucas. Estamos aí. Por o que der e vier, e estou à tua disposição. Ô, Sandro, me conta um pouquinho da tua história, cara. Da tua história antes do litoral. Tu é porto-alegrense, né? Não, na realidade, eu nasci em Encantado, né? Encantado. Por que eu nasci em Encantado? Porque o meu pai morava em Estrela. E ele trabalhava numa rádio Estrela, Rádio Alto Taquari. E nesse período, quando a minha mãe estava grávida, ele foi gerenciar uma rádio em Encantado. E ficou por lá 1 ano. Foi quando eu nasci. Então eu nasci em Encantado. Mas logo, na tenra idade, eu fui morar em Estrela. E lá eu fiquei, eu acho que até os 6 anos de idade. Foi quando o meu pai foi trabalhar em Porto Alegre, na Rádio Difusora. Rádio Difusora. Sabe que o nosso interior do estado, Sandro, daqui do Rio Grande do Sul, gente, é rico, né, em profissionais do rádio, né, da comunicação. Não, o Vale do Taquari, Cachoeira do Sul, tem pessoal daquela outra região, né? Mas o interior é que abasteceu os grandes profissionais da capital. Tá, mas e aí? Daí vocês vieram cedo para Porto Alegre, é isso? Tu pequeno, sim. Aí o pai foi trabalhar na Rádio Difusora, depois passou para Farroupilha, e na Guaíba, onde ficou por mais de 20 anos. Tu encheu o saco quando era piá, tu ia na rádio? Não, já vou te contar. Logo que o pai foi para Guaíba, eu devia ter uns 9 anos, eu estudava no colégio próximo e eu tinha que todo dia buscar Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha da Manhã. E todo final de semana eu passava com o pai dentro da rádio, né? Até lá, os meus 15 anos. Todo final de semana eu ia para a Rádio Guaíba. E eu participava ali da jornada esportiva, tal, conhecia todo mundo, Ranzolin, o Lazier, o Lauro Quadros, que me apelidou de Dobradinha, porque o meu pai tinha um apelido de Mondongo dentro do rádio, que ele era gordinho, e o Lauro Quadros me apelidou de Dobradinha. Né? Mas era uma equipe esportiva assim muito forte, cara, muito intensa, talvez uma das maiores do rádio brasileiro, né? Tanto é que depois, quando a Guaíba teve um período de queda, assim, a própria Caldas Júnior, todos os grandes profissionais foram para a Gaúcha, né? Aí que a Gaúcha cresceu. Ranzolin, Lauro Quadros, Lazier, enfim. Foi a primeira quebra que deu, né?
com o seu Ribeiro, que ele era o dono, né? Antes o Ribeiro foi quem comprou. A Folha da Tarde quebrou, ficou só o Correio do Aí Povo, não né? era o Ribeiro é que comprou. O Ribeiro comprou. Isso, era os Caldas Júnior. Caldas né? É o Francisco Antônio Caldas e os seus filhos. Mas isso é lá dos anos 80 e alguma coisa. O começo dos anos 80, né? Mas aquela equipe da Rádio Guaíba era muito, muito, muito profissional, né? E a Rádio Guaíba não tinha, era uma da maior... Gaúcha nem existia. Nem existia. Maria do Carmo estava lá também, já acho que Maria do Carmo é depois. Não, Maria do Carmo é depois. Office boy, isso que tu tá falando, eu era office boy na Escala, agência de propaganda. E eu ia lá pegar as Folhas da Tarde, o jornal de manhã cedo, e eu ficava ali coringando, porque eu tinha que passar pertinho do estúdio. Antigamente o estúdio era em cima. Sim. E depois foi lá pra esquina bem depois. Bem depois da esquina lá. Agora, era fantástico, assim, porque eu era pequeno e juntamente com outros filhos. Do filho do Lazier, o filho do Milton Jung, né, que hoje está lá na CBN. Enfim, a gente ficava ali e participava da jornada como é que se fazia, como é que tu sabia que tinha gol em outro estado? Lá tinha 5, 6 rádios Transglobe, uns rádios grandes desse tamanho assim. E cada um ficava escutando um estado. Então nós, que era piá, nós tinha essa tarefa, né? De ouvir o gol. De ouvir a jornada em outro estado, era na Bahia, era em São Paulo. Geralmente, o filho do Milton Jung e do Lazier, nós ficávamos naqueles... Você tinha o quê? 9 anos, isso? 10, 11 anos, por aí. Já estava ligado. Sim, não, e se vivia aquilo. Meu pai foi setorista do Grêmio, eu vivi boa parte dentro do Estádio Olímpico também. Né? Ele teve uma relação com o Tele Santana, principalmente, muito intensa, assim, sempre fazendo churrasco e tal, os jogadores do Grêmio iam lá em casa. Tinha muito disso naquela época, né? Sim, era uma outra relação que hoje não existe mais. Né? Hoje o repórter não sabe nem quem é o pai do jogador, não conhece, nunca falou com o jogador. Naquela época, não. Iam-se na casa de cada um. O Anchieta me levava para minha casa depois do treino. Né? Hoje em dia não existe isso. Mas, enfim, eu vivia dentro da rádio, sim, né? Conhecia todos os grandes locutores. Sabia todo o funcionamento da rádio, viajava, eventualmente ia pro interior para acompanhar o meu pai, enfim, foi uma experiência muito legal. E esses companheiros do meu pai, né, o Lauro, o Lazier, eles eram muito família. Né? Nossas famílias eram tudo muito unidas, assim. Tanto é que quando meu pai ficou doente, o Ranzolin foi uma pessoa que teve um papel primordial, o Lazier Martins também. Né? Me conta a história, né? Já me contou então, foi um time de excelência, realmente. E foi um ensinamento que eu tive sem saber que eu estava sendo ensinado, sem saber que eu ia... num futuro, isso era desejo do meu pai, que eu mas no fim eu enveredei pro lado do surf lá, quando eu tinha 17 anos, virei surfista e sumi. Segura. Mas foi um momento ali na Caldas Júnior, que foi de aprendizado muito intenso. Então tu não chegou a pegar com teu pai, com o seu Érico, a Rádio Gaúcha? Não. Mais ou menos. Quando o pai foi para a Gaúcha, o pai ficou na Gaúcha uns 5 anos, né? Nesse período eu já tinha virado surfista e meu pai ficou indignado. Esse vagabundo que só quer saber de onda. Era chamado na época. Exatamente. Aí quando eu passei no vestibular para turismo, foi pior ainda. Fazer turismo é vagabundo mesmo. Com todo carinho, assim, né? Mas... O período de ensinamento que eu tive dentro da Rádio Guaíba, sem imaginar que eu me tornaria um radialista, foi fundamental para ser o que eu sou hoje. Né? Sabe que tu falou uma coisa aí, surfista, né? Vagabundo, teu pai brincava com isso aí. E muita gente hoje, né, Santo, pode dizer... tem gente que acha que o trabalho do jornalista, do radialista, ele é um trabalho básico, simples, fácil de fazer. Eu acho que até o do FM, entretenimento, até tem um pouquinho mais de tranquilidade de trabalhar. Mas vocês, jornalistas, não, né? Vocês, por exemplo, hoje também, mesmo saindo da era do teu pai, que era mais trabalhoso ainda... Sim. Né? Mas hoje ainda tu tem muito trabalho, né? Ainda não, as pesquisas que eu falo... É um trabalho, o jornalismo é um trabalho muito intenso e que ele te tira todo o tempo que tu tem, né? Ele te suga, se tu quer fazer um bom trabalho, né? Eu, particularmente, eu estudo muito, eu leio muito, eu busco muita informação. Né? E diga-se passar, gente,
O Sandro, eu que trabalhei com o Sandro 2 anos, né, na Jovem Pan. Eu aprendi umas coisas. Aliás, eu aprendi o que deve se fazer, mas fazer eu não fiz. Que é a pesquisa, por exemplo, um site, por exemplo, da prefeitura. O Sandro quer saber. Tem muita gente que vai lá e não acha nada, não acha transparente. O Sandro acha. Tu tem um formato de pesquisa teu? São ferramentas. Não tem um formato. Eu sou curioso, né? Porque eu sempre digo, a internet ela nos possibilitou um mundo de informações. E as pessoas não buscam essas informações. Elas ficam nessa trivialidade, nessa mesmice de Facebook, Instagram, isso aí que não interessa em nada. Sabe? Que é a pura bobagem da vida. Essa é a realidade. É dizer ali que eu tô feliz, que eu saí para comer um churrasco, aí tem aquelas briguinhas de política, enfim. Agora, se a pessoa quer ter conhecimento, né, e quer repassar esse conhecimento, como é o caso de um jornalista, tu tem que pesquisar. E a internet, ela te dá ferramentas fantásticas, porque antigamente, nessa época do meu pai, para tu buscar quanto entrou de recurso numa cidade, tu tinha que ir na prefeitura, tu tinha que fazer protocolo, tu tinha que ser amigo do prefeito para saber quanto entrou. Hoje não. Hoje eu vou te dizer, eu entro na conta das prefeituras, por exemplo, do Banco do Brasil. Então eu sei todo dia o que entra de recurso, né? Mas isso está lá à disposição, qualquer pessoa pode ver. E o site do Sandro, da Praia News, ele tem uma diferença. Você acessa aí, da praianews.com.br, né? Isso. O da Praia News você acessa e você vai ver que tem pessoa, de repente, que não vai interessar em algum tipo de notícia. Mas ele é muito completo, ele tem... Tu tem mais esse lado jornalístico de informar a população, eu já observei isso, mas a população não tem a mania de ler, né, Sandro? Pouco. Mas tu mostra, eles, olha, teve tanto de royalties aí para... Não é assim que ele fala, mas ele mostra, olha, o Tramandaí recebeu tanto de royalties, Imbé, Osório, enfim, mostra ali. E outras informações também que são, de repente, não estão aos olhos do internauta, mas é importante você dar uma olhada lá, porque ali tem assuntos que hoje deveria ser mais mostrado, né, Sandro? É que, na realidade, tudo é uma questão de educação, na realidade, Paulo. Veja bem. Por que de educação? Porque quando você... tem uma boa educação, você você lê, você se interessa, você vai em busca de informações que realmente te tragam coisas boas. Né? Tu saber quanto a tua cidade está recebendo, aonde está sendo investido, é o teu dinheiro que está lá. Né? Não é o dinheiro, é o nosso dinheiro. É importante a gente saber. O que acontece nesse tipo de matéria? Determinadas informações as pessoas não querem saber. E deveriam, porque são elas que pagam. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, não só na questão da Praia News, mas em outros também. Mas se tu fizer uma comparação com grande imprensa e com outros, tu vê que as notícias da área policial, as notícias da fofoca política, essas dão uma grande audiência. É uma pena, porque nós temos tanta coisa boa acontecendo que as pessoas não têm muito interesse. Mas enfim, cada um. Agora, tu falava na questão do jornalismo, do trabalho do jornalista ser difícil. Ele não é um trabalho fácil. Né? Às vezes lá em casa minha esposa, tu chega na frente do microfone e sai falando lá. Eu digo, não é assim. Não. Tu tem que saber. Né? Eu tenho entrevistas diárias com pessoas dos mais diferentes setores, sejam políticos, médicos, enfim, tudo que é... E cada entrevistado teu, Sandro, tu aprende um pouco, certo? Não tenha dúvida. Eu observei naqueles 2 anos que eu trabalhei do teu lado que tu surpreendia. É que na realidade tem um fator... Algum tipo de pergunta que ele... Sim, é que quando eu me preparo, na realidade, né? Não fico um dia inteiro me preparando, claro que não. Mas, por exemplo, se vai o Paulo Lucas lá, eu vou no mínimo ter um histórico do Paulo Lucas, saber o que ele faz, né? Como é que é o trabalho dele, né? E aonde ele circula. Tu já conhece pelo normal. Exatamente. Então, como eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito, que eu leio muito, tu pode botar, olha, qualquer tipo de entrevista eu conduzo da minha forma, claro, mas com bastante informação. Né? É claro que às vezes eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar mais informações. Às vezes tem gente que chega lá na rádio que eu não domino, mas aí
para isso tem a internet. A gente vai lá e busca. Claro. E o surpreendente também, que acontece muito, é de eu passar a informação para o entrevistado que ele nem sabe. Já chegou o secretário da Fazenda lá que não sabia quanto tinha entrado de IPTU naquela semana. Eu dizia, entrou tanto. Ele, pois é. Sandro, nesses 2 anos que a gente trabalhou junto, eu mudei a minha ideia de profissionais dessa área de jornalismo aqui no litoral. Depois eu posso até te dizer. Mas eu queria saber de ti. Dentro do litoral norte do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, gente, o litoral norte compreendido por 23 municípios, sim, mais o Santo Antônio, que tu sempre diz, né? Não, junto com o Santo Antônio, 23 é o... 23 mais 1, por que o 23 mais 1? Não, bom, mas não, são 23. São 23 com o Santo Antônio. Santo Antônio. Tá. Então, nesses 23 municípios, tem algumas rádios espalhadas, sim, por aí. Tem boas rádios. Tem boas rádios. Dentro desse contexto de litoral norte, quem é que tu respeita, assim... Ou já morreu, enfim, ou continua, ou já se aposentou. Quem tem, não digo como tua referência, sim, a referência é teu pai, sim, né? Sim, claro, e outras pessoas com quem tu trabalhou, mas quem é que tu diz assim, aqui no litoral tem quem? Tu sabe que eu acompanho, principalmente na questão de rádio e o jornal também, eu acompanho boa parte aqui das emissoras. A Rádio Maristela, de Torres, que tem excelentes profissionais. Hoje o padre Leonira que está comandando, eu não o conheço pessoalmente, mas tenho uma admiração porque a Maristela ela mudou o jeito dela. Antes era muito musical, religiosa, enfim, porque ela é da Igreja Católica, mas ela tem um jornalismo bem interessante, né? Então ali eu vejo uma ótima emissora. A Rádio Horizonte de Capão da Canoa passou por várias fases, eu acompanhei muitas delas, conheço o pessoal que lá esteve, que não está mais, os seus antigos donos, que já faleceram, sim, enfim, hoje com o comando Murlic já há bastante tempo. Jairo Murlic, né? Nós temos ali o Rubenir Fernandes, que é um ícone em Capão da Canoa, né? Foi premiado também agora com um locutor de destaque. Que ele tem o seu estilo, né? Ele é muito daquele de cobrança do poder público, enfim, mas é uma pessoa que eu respeito muito. Tem agora as novas chegando, tem a Duda Mantovani, que é uma nova repórter ali que está se destacando, tem o Cleiton também. Nós temos a Rádio Osório, eu tinha uma admiração grande pelo Pedro Farias. Grande, né? Famoso Pedro Farias. A voz dele, a entonação dele, o próprio conhecimento dele. O respeito que ele transmitia, né, no ar, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Né? Foi uma perda grande pro rádio, e ele era muito participativo na questão associativa, fazendo parte da GERT, das entidades, isso é muito importante. Ele foi presidente do hospital também, né? Foi presidente do hospital, ele foi vice-presidente da GERT, enfim, a GERT fazia eventos em Osório muito pelo trabalho dele, né? Nós temos aqui em Tramandaí a própria Rádio Itaramã, a Tramandaí antiga, né? Tinha o trabalho do Iraçu Pinto, do Moraes Filho, que eu tive a felicidade de trabalhar com ele tanto na Tramandaí quanto na Jovem Pan News Litoral. Né? Nós temos lá em Palmares um menino que eu admiro muito, que é o Diego de Luca, né? Da Cidade FM. Olha, eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho acompanhado. Tu sabe que eu não conheço ele de frente, cara a cara, mas a internet nos proporciona esse estar junto. Então a gente tem muito diálogo, eu e ele. Né? Ele tem também um podcast de bastante sucesso hoje, né? Dentro do segmento dele, mas ele também é um profissional que eu admiro bastante. Legal. Então, na realidade, depois nós temos o pessoal de rádio, agora tem as televisões, enfim, tem o Ângelo Galhardo, que veio do rádio, que tem ali, tem a TV Nativos, mas enfim, hoje eu tenho respeito por todos os profissionais. Eu sei das dificuldades que nós temos, né? Nós temos dificuldades aqui que são inerentes ao litoral, sim, que são inerentes ao interior, né? As dificuldades, por exemplo, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. E eu vou te citar um exemplo. Se eu precisar falar com o prefeito Tramandaí, eu mando um WhatsApp, eu entro no gabinete dele, converso com ele com todo respeito. O prefeito de Capão da Canoa, o prefeito de Cidreira, o prefeito de Osório, a gente tem uma relação muito fraterna. Coisa que na capital é mais difícil, né? A capital tem barreiras até tu chegar
ao gestor. Isso é apenas um exemplo, assim. Claro, com exceção das grandes emissoras que têm um poder maior, mas num contexto geral. Agora, nós temos muita dificuldades técnicas, dificuldades de pessoal, né? Não é fácil fazer jornalismo no interior, porque também tu é multi. Sim. Tu é jornalista, tu é técnico, tu é pauteiro, tu é produtor, tu é repórter, né? Daqui a pouco tu tá fazendo cafezinho. Tu tem todas essas atividades. Ô Sandro, me diz uma coisa. Tu, de todos esses que tu falaste aí, do pessoal aqui, com todo o respeito nosso a todos os jornalistas e radialistas que ele falou aqui, eu vejo que alguns deles usam o artifício dele na frente do microfone. Quando, por exemplo, um prefeito não quer dar a palavra, alguma autoridade não quer responder e tal, e aquela coisa da imposição do veículo, tu e o veículo darem pau em cima. Isso é necessário, tu faz, é do teu perfil, não é? Não é do meu perfil. Eu não sou um jornalista, um radialista de conflito. Muito pelo contrário. Eu prefiro que o meu entrevistado, ele espontaneamente faça as respostas através da minha indução, né? Isso. E eu respeito. Aprendi isso contigo. E eu respeito muito se a pessoa não quer falar, né? Se ela não quer falar, ela não quer falar, é um direito que ela tem, né? Claro. Nós podemos de uma forma respeitosa, né? Mas eu vejo que tem colegas, sim, que às vezes até com certo desrespeito e com truculência. Cada um tem o seu estilo, né? Nós sabemos, na grande imprensa é a mesma coisa. Nós vimos um conflito entre um jornalista da Globo News com o governador Eduardo Leite, que eu não faria aquilo. Também. Né? Mas, enfim, cada um tem o seu estilo. Não é o meu, né? Eu sou muito mais do diálogo, do respeito, porque eu sei que se eu desrespeitar o meu entrevistado, a chance dele me dar outra entrevista diminui. Diminui, claro. Né? E ela não vem espontaneamente. Isso não é. E não é porque é o jornalista que agrediu. Vem do ser humano isso, claro, aí. Tu tá agredindo. Não tenha dúvida. Independente dele ser um prefeito ou ser um jornalista, existem pessoas dos ambos os lados. Eu prefiro, às vezes, até não fazer uma pergunta inoportuna e que vá causar um mal-estar para ter aquele entrevistado, que eu preciso daquele entrevistado. Sandro, outra situação aqui que eu tô curioso, tu trabalha numa empresa que está sendo, no Brasil, ela está sendo muito comentada, né? Sim. E é uma empresa que eu respeito porque eu tenho a mesma ideologia e pensamento do formato como eles enxergam e como eles colocam a notícia em todo o Brasil. Mas tá tendo muito fake news. Sim. E de ambos os lados, do lado direito, do lado esquerdo e tal, não sei o que. O que tu tem a nos falar sobre fake news? Aqui no estado, isso é uma coisa que eu comentei já para alguns. Aqui no estado, tu consegue enxergar isso ou é só uma briga lá em Rio São Paulo? Não, na realidade são situações distintas em relação à Jovem Pan, né? As afiliadas aqui do Rio Grande do Sul, e eu vou falar pela nossa, né? Nós não temos nenhum problema de conflito com A, com B, com direita, com esquerda, enfim. É claro que tem um resquício que vem lá de cima, os caras da Jovem Pan, tá, mas enfim. Inclusive tu leva os dois lados, né, no teu programa, para News Entrevista, né? Agora, em relação a fake news, eu vou te dizer uma coisa, elas sempre existiram. Né? Agora, ela se disseminou muito mais porque a informação se disseminou, né? Antigamente, e outro dia eu vi uma matéria muito interessante de exemplos de fake news que tiveram na ditadura militar, que os próprios jornais, os próprios militares, os próprios governos faziam a fake news, né? Mas tem uma coisa, essa questão de fake news tem muito, e eu volto lá na educação, né? Porque as pessoas, mas isso é fake news, tal, mas hoje, com essa quantidade de plataformas de informação, tu tem que ser seletivo, né? E se tu é uma pessoa bem informada, se tu é um leitor, seja de livro, de revista, enfim, de internet, se tu procura te informar, tu vai saber o que é fake news ou não. Claro. Hoje em dia, uma pessoa mais ou menos bem instruída não precisa ser um gênio, não precisa ser um mestre, ser um doutor. Cara, tu sabe discernir entre fake news ou não. E eu digo uma coisa, a internet, ela te dá uma grande vantagem. Tu escolhe o que tu quer ler. Isso aqui é fake news? Isso é fake news, eu vou ler, cara.
né? Mas há, sim, hoje um grande debate, fake news, enfim. Mas eu acho que nós vamos chegar num tempo em que as pessoas vão saber discernir o que é e o que não é, e saber o que fazer com aquela informação. Cara, essa informação é lixo, ninguém quer saber dessa informação. Eu trato assim, eu sei que isso não é a regra, né? Infelizmente não é a regra. As pessoas, fake news, enfim... mas é o debate atual. Mas é importante, o pessoal que está assistindo aí, está em casa, enfim, onde está assistindo o nosso programa, quanto a referência quanto a fake news, é uma situação que eu vinha observando antes de Bolsonaro. Sim. Antes, ela sempre existiu. Vamos falar de Facebook. E agora, ultimamente, está se questionando muito assim, a pessoa lá... Eu vi agora recente essa inundação que deu nessa semana. Sim. Não só do Vale do Taquari, mas deu uma agora recente em Camaquã, um açude que estourou. Cara, a imagem que o cara parou, ao invés de ajudar o policial rodoviário, que é o que todo mundo fala, ele primeiro filmou. Aí tá lá no SBT, Sim. Tá lá na RDC TV, tá em vários aí canais, aí a minha imagem dele. Então as pessoas não estão se preocupando em salvar, em ajudar, estão preocupando primeiro em filmar. Em disseminar algum tipo de... Mas ali tudo bem, ali foi um fato verídico. Mas aconteceu uma outra situação no Vale do Taquari, em que uma mulher foi lá cobrar vídeo e o governo está, inclusive, entrando ação contra ela. Por quê? Isso é um fake news. Então, o que eu quero dizer com isso, Sandro? O que a gente trabalhou junto, a gente via muito, tem que se ligar nisso aí, porque as pessoas mandavam lá antes um áudio. Tem um casal na minha rua que tá pegando, roubando crianças. Pô, se espalhou numa época, te lembra disso? Tu sabe que... Então, eu acho que as autoridades estão em cima disso, não... Claro, um fato que hoje a situação do Rio Grande do Sul ela é complexa nesse sentido, mas na realidade fake news sempre existiu e muita. Presidentes falavam mentiras. O que é fake news? É uma mentira. Fake news é uma notícia falsa. Né? É uma mentira. Não se falava fake... O cidadão... quando um jornalista perguntava para uma autoridade, não, isso é mentira sua. Ele não ia falar, esse é um fake news. E outra coisa, muitas vezes, em grandes entrevistas, tem mentira. Né? Principalmente com políticos. Na resposta, né? Na resposta. Vou dar um exemplo. Lá nos anos 2000... né, com o próprio presidente Lula, outros presidentes, Fernando Henrique, estamos mandando tantos milhões para o Rio Grande do Sul. Aí tu vai ver, no final de tudo, dali a 6 meses chegou 200 mil. Então foi uma mentira que ele disse. Foi. Né? Isso nós vemos diariamente. Vemos, por exemplo, nesse negócio, nessa situação das cheias no Rio Grande do Sul, que está assolando, não sei quantos milhões o governo liberou. Aí para 300 e poucos municípios entraram nessa jogada. Não sei se tem essa informação. Aí eu fiquei assim, mas são 2 cidades que foram devastadas. Eu faço parte de um grupo... Aí elogiam milhões de dinheiro que está vindo, mas vai cair para a cidade um dinheiro que não ajuda, não adianta. Não, na realidade funciona mais ou menos assim, Paulo. Quando acontecem essas tragédias, os políticos vão lá e prometem o recurso e tá certo, né? O governo federal agora, hoje, numa postagem de hoje, eu faço parte de um grupo da Secretaria de Comunicação do Paulo Pimenta, só do Rio Grande do Sul. Então, aí tá ali bilhões e bilhões. Né? Estamos 1,5 bilhão do BNDES, 600 mil do FGTS, mas mais tantos para os municípios atingidos. Aí tu vai ver o que daqui a 1 ano ou 2, o que chegou não vai ser aquele montante. Uhum. Né? Isso eu tenho experiência. Né? O prefeito Flávio Lippert de Três Cachoeiras, quando deu no dia 16 de junho, deu aquele ciclone, que o governador veio e disse que ia liberar dinheiro, disse, olha, eu estou esperando o dinheiro da chuva de 2 anos atrás, que nunca chegou no meu município, e o governador tinha anunciado. Né? E a gente sabe, dos anúncios lá de junho, e eu entrevistei o deputado Joel de Igrejinha, que ele está articulando as liberações lá em Brasília, dos mais de 50 milhões, não chegou 9. 9. Né? Então... é complicado, né, Sandro? É complicado. Então, a fake news, ela existe diariamente e, às vezes,
Às vezes não é nem proposital. Mas isso que tu tá falando tem um lado que não, eu digo um lado assim, lado esquerdo, lado direito. Tem um lado que não aceita, né? Esse tipo de... Não, o governo... Ele cai naqueles 50 milhões e pronto. Mesmo que veio 6 milhões para aquele município, mas não, foi dado 50. Então a pessoa não entra no demérito disso aí. Porque ele desconhece o fato. É isso que aí que eu quero chegar para a questão da fake news. Tu acha que hoje a população... Vamos falar de Brasil, não vamos falar do Estado. População do Brasil... Tu acha... Eu sempre lutei, discuti pela educação. Tem que ler, tem que... Hoje... O que tu acha? O que acontece? Eu vejo, parece que se afastam das escolas, da leitura. É o que eu te falei. Do acreditar ou não da fake news. É a educação. E nossa educação é muito fraca. Eu fiz uma matéria recentemente, coloquei no da Praia News e deu muito acesso. As prefeituras reproduziram a matéria. Coloquei também, comentei na Jovem Pan News Litoral, sobre o índice do sistema de avaliação do ensino público aqui do Rio Grande do Sul, onde mais de 50% das escolas do litoral estão abaixo da média do estado. Eu vi essa matéria. Né? E eu vejo prefeitos... porque aqui nós temos a melhor escola, porque o projeto isso, o projeto aquilo, mas chegou na realidade... e essa avaliação é feita pelos próprios alunos da 4ª, 5ª e 9ª série, matemática e português, as notas baixíssimas, né? Então, realmente, eu acho que a educação é o que vai mudar o Brasil, mas não adianta tu construir o prédio e o sistema pedagógico ser o mesmo, né? A educação tem que mudar, ela tem que ser atraente, o aluno tem que gostar de ir para a escola. Os alunos não gostam da escola, né? Não gostam, não adianta. Enfim. Tá certo, então, Santos Sal. Santos, vamos dar uma paradinha, tomar aquela aguinha. Tomar um cafezinho e a gente já volta aqui. A gente vai pro intervalo e já volta. Só lembrando você aí, curta, compartilhe, dê essa moral pra gente, se inscreva no canal, Digestivo Podcast. E vamos juntos. Daqui um pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre surf com o Santos Sal. Daqui um pouquinho. Estamos de volta aqui com o programa Digestivo, no Digestivo Podcast. Você assiste o nosso programa acessando @Digestivo Podcast em todas as plataformas digitais. Aqui no YouTube, também no Instagram, você tem lá alguns tópicos da nossa matéria e tem no Facebook também. Vai lá, @Digestivo Podcast. Então curta, compartilha, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal aí, dê o seu joinha ou não joinha também, tá valendo, não tem problema nenhum, né, aqui para o nosso programa. Bom, lembrando que o Digestivo Podcast, ele é retransmitido pela TV Nativos, Canal 6, e também pela TV Litoral, Canal 6, Canal 6 da NET e da Claro, né? Canal 6 da NET, da Claro Net. Da Claro Net. Isso, aí, e a TV Litoral de Capão da Canoa. E a TV Nativos dos nossos amigos aqui de Tramandaí, Antônio Baltar e o Marcos Alves. Voltando, eu prometi antes do intervalo falar sobre surf com o Santos Sal. Jorginho, tem alguma pergunta pro Sandro aí? Tem alguma... Cara, Jorginho, ele sempre é nosso bastidor, né? Deixa eu dar... Nem lá no discussão lá, ele é o nosso... Eu passo mais tempo com o Jorginho que com a minha esposa. Opa. Isso é verdade. E o Santos Sal... É verdade. Ó, Gorete. Só pra explicar... Ô, Deliana. Só pra explicar para os internautas, eu e o Sandro, a gente trabalha na mesma emissora, na Jovem Pan News de Imbé. A gente sempre fala aqui no programa, né? E eu, claro, cuido mais da parte operacional, né? Da rádio, né? Produção. E o Sandro é o nosso repórter / apresentador / entrevistador / tudo. Unidade móvel. Exatamente. Tudo. Não, eu gostaria que até nesse meio do rádio, ainda seguindo, né? E agora tem essa transformação do rádio com imagem, né? E até mesmo da transformação do rádio para a TV. E isso aconteceu com a Jovem Pan. É um processo que está acontecendo ao natural. E o Sandro Sauer tem cooperado, inclusive, levando informações aqui do nosso estado para a rede Jovem Pan, para a TV Jovem Pan News a nível nacional. E eu vejo isso como um grande up, né? Na carreira de um profissional. Então eu gostaria que o Sandro explanasse pra gente, falasse como é que é esse momento pra ele, que não é uma coisa que começou agora, ele já vem há alguns anos colaborando com a rede. Como é que um profissional se sente
quando chega nesse gabarito aí? Sabe, Jorginho, que é bastante interessante essa tua colocação, porque na realidade, e tu lembra muito bem, há 5, 6 anos atrás, eu comecei a entrar na rede todos os dias. Eu sei, né? eu tava lá. Eu tava lá, me lembro disso. Então eu fazia 2 boletins diários que ficavam circulando na rede. Eu ligava o rádio à meia-noite, daqui a pouco chamava o Sandro Sauer, lá de Imbé, com as notícias do Rio Grande do Sul. E eu vou contar uma história. Eu fui a São Paulo em 2018. Eu fui lá na Jovem Pan e fui lá numa atividade... Fui teu folguista. Naquele período eu fui teu folguista. Exatamente. E a minha filha mora em São Paulo. E eu estava com ela numa atividade noturna e fui para casa e ela chamou um Uber, né? E eu vim conversando, era uma motorista, né? E eu disse, não, eu sou do Rio Grande do Sul e tal, e ela estava escutando a Jovem Pan. E eu digo, não, eu trabalho na Jovem Pan lá na minha cidade, enfim. Daí eu dei o meu nome e ela disse, eu já te ouvi aqui de madrugada, que ela andava de madrugada. Que legal. E na madrugada a minha voz entrava muito na Jovem Pan. Mas com o advento do vídeo da TV Jovem Pan, a Jovem Pan ela deu prioridade para o vídeo. E nós lá na rádio não tínhamos aquela tecnologia. Então os meus boletins eles pararam. E agora eles chamaram novamente, enfim. Mas estar numa rede nacional requer uma certa habilidade, uma grande responsabilidade, né? Tu não está falando apenas para o teu público de Tramandaí, tu está falando para o Brasil inteiro, né? Então, como eu passei um período bem grande fazendo isso, eu já tenho uma certa desenvoltura, né? Até porque eu tinha que ter notícia que era estadual e que causasse um impacto dentro da rede, né? Não é aquela notícia ali da praça, enfim, é algo mais intenso, assim. Mas para o profissional, tu estar numa rede nacional é muito legal, é muito bacana e te dá... visibilidade também maior. Não é nem pela visibilidade, mas te dá uma vontade de fazer melhor, né? De fazer mais e fazer melhor. Eu dei uma entrada agora lá na TV em relação ao terremoto de Marrocos, onde tinha uma comitiva aqui do litoral, Gaúcha, né? O prefeito de Torres, Carlos Souza, e eles estavam no meio, né? Era uma conferência de geoparques, né? Aqui nós temos o Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul, e a minha entrada foi sobre isso, né? Foi uma entrada rápida de 2 minutos, acredito, mas que deu uma repercussão boa. Mas nos faz ser melhor, né? Porque o Brasil inteiro nos vê. Sandro, eu sou consumidor, eu além de trabalhar, né, também sou teu colega, né, todo o pessoal que sabe, enfim, mas minha área é entretenimento, é música. Mas eu sou consumidor do horário, aquele que tu apresenta, o Pan News em Discussão. Eu escuto na retransmissão do outro dia na FM, que é o horário que eu tenho condições de ouvir. De Osório. É porque quando o programa tá no ar, o de vocês ao vivo, eu também tô ao vivo no meu. Eu também tô no meu ao vivo. E aí, eu te pergunto a questão... E eu assisto Pânico também. Pânico, sou fã, sempre fui. Jorginho sabe disso, acho que tu sabe disso, que eu ficava às vezes lá na rádio assistindo o Pânico na TV já, né? Naquele ano lá, 2018. O Emílio Surita, ele sempre diz muito quando ele vai falar alguma coisa a respeito de uma informação meio crítica que vai bater a informação pro lado direito, pro lado esquerdo. Hoje, infelizmente, a gente tá assim, né? Sim. Ele diz que lá ninguém manda. Que lá ninguém, ele fala o que tem que fazer, não tem ninguém que vem falar na pauta dele e tal. Quando tu faz as tuas pautas do Sul pra lá, eles te corrigem, te dizem alguma coisa? Não, absolutamente. Aí, nunca. Confirmando. Nunca. Né? Eu sempre escolhi as minhas pautas. Independente do que tu vai falar. Não, era o que eu achava. Algumas pautas tiveram grande repercussão, outras eram coisas do dia a dia, né? Mas jamais, né? Às vezes eles sugestionavam, Sandro, o governador vai estar em tal local, o presidente vai estar aí, tu faz a cobertura, sim. Mas do dia a dia, nesses 4 anos que eu fiz, duas gravações, 2 entradas por dia que eu mandava, e essas 2 entradas viravam 7, viravam 8, porque se reprisa muito durante o dia. Jamais eles ou deixaram de colocar, né? Todas as minhas entradas elas foram ao ar,
ou houve algum direcionamento, né? Nesse ponto, nunca jamais. houve. Não. Todas saíram. E houve algumas matérias que inclusive eu escrevia também, que ia para o site da Jovem Pan, de grande repercussão, né? Teve uma do Eliseu Padilha, que havia uma condenação dele na época, e eu contei a história do Eliseu Padilha porque nós conhecemos. Quando ele começou, que ele foi contador da Comercial Vender, na época da Zona Sul, da Cury Padilha, enfim, eu contei a história que o Brasil não sabia. Né? E aquilo deu uma repercussão muito grande. E depois também, na época que iniciou as manifestações, o Jorginho lembra bem disso, todo domingo eles me chamavam e eu ficava à disposição da Jovem Pan, entrando, quando tinha aquelas grandes manifestações, entrando com as manifestações do Estado. Né? Então eu acompanhava Porto Alegre e entrava na programação. Mas jamais eu tive alguma censura ou alguma intervenção da direção lá de São Paulo. Né? E graças a Deus eu fiz uma relação bem legal com o pessoal de lá, porque eu fui algumas vezes para São Paulo e conheci o Thiago Berraich, Augusto Nunes, alguns que já nos deixaram, né? Isso é uma história bem interessante. Tinha alguns grandes locutores na Jovem Pan, como Franco Neto, o José Luiz Menegatti, né? Que eram grandes apresentadores que eu os entrevistei, depois eles vieram a falecer. E a própria direção, né? O Paulito Machado de Carvalho, outro dia entrevistei ele, tenho ele no meu WhatsApp, eventualmente ali ele manda um alô, enfim, é uma relação bem legal com o pessoal de lá. O Paulito, ele tem um parentesco com o Tutinha, qual é? Ele é neto. Neto? Isso. Neto. Tutinha é uma figura folclórica também, sim, né? Tu conheceu ele? Não, pessoalmente não, né? Porque ele já tem uma idade, ele não... Quando a primeira vez que eu fui a São Paulo, ele já não é o velho Tuta, eu tô falando Tutinha, o filho. Não, o Tutinha sim, o Tutinha é filho que tem a manchinha. Não, né, ele eu não conheci, né? Conheci sim figura folclórica, né? O Paulito, né? O Tutinha Neto. Né? Não, até porque tu ia falar do seu que Tuta veio pai. Aqui, inclusive, na rádio. Veio. Né? Logo, eu acho que foi 2013, 2014. Um pouquinho depois da inauguração. Ele era presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Que legal. Tem história, tem bagagem, hein, Sandro, no meio rádio. Já, tu sabe que quem me levou pro rádio foi o Ranzolin. Né? Eu morava em Florianópolis e tava lá surfando. Né? E tinha nascido a minha filha e o meu pai tinha recém-falecido. E eu precisava saber algumas coisas do meu pai. E eu sabia que o Ranzolin poderia me dar as respostas. Peguei um ônibus, fui para Porto Alegre, bati lá na Rádio Gaúcha, sem agenda, sem nada, e ele prontamente entra. Sabe? Aí me falou que eu fui saber, né? Me esclareceu tudo, minhas dúvidas foram sanadas e ele chegou exatamente: o que tu tá fazendo, Sandro? Eu disse: não, eu tô surfando, tô construindo uma casa lá, minha esposa dá aula na universidade. E tu não quer trabalhar em rádio? Eu digo: eu quero. Então, a partir de hoje, tu é o plantão de estúdio da Rádio Diário da Manhã, que é uma emissora afiliada. Não, era uma emissora da RBS. Né? O Diário da Manhã, em Rádio Floripa. Diário da Manhã. Quando eu cheguei lá, estava sendo montada uma equipe de esportes e a Diário da Manhã estava em transição para sendo afiliada da rede CBN. Né? Na época era CBN, a rádio que toca notícia. E cheguei lá, cara, eu sabia fazer aquilo que eu disse lá no começo, sim, porque eu vi, mas eu nunca tinha trabalhado. Eu tinha um chefe, seu JB Teles, narrador, que ele não queria eu lá, ele queria ter posto um catarinense, amigo dele, mas ele teve que me engolir, porque foi a direção da RBS que me lá colocou. Né? Mas, infelizmente, eu me dei bem lá. Né? Fez amizades, normal? Sim, sempre. Fiquei 3 anos lá. Conheci grandes radialistas, conheci o pessoal da RBS TV também, e num determinado período eu fazia as locuções para a TV dos gols nas quartas-feiras, né? Mas foi também uma experiência riquíssima, né? Esse JB Teles, ele queria acabar comigo, ele não gostava de mim, né? Olha aí. E eu fazia a produção dos programas, porque nós tínhamos a equipe esportiva, era eu, no plantão e na produção. Aí tinha o repórter do Avaí, que era o Polidoro Júnior, o repórter do Figueirense, né, como se fosse aqui Grêmio Inter, que era o Sérgio Murilo, e tinha um outro narrador, né, o Márcio Martins. E o chefe era o JB Teles, que era narrador também, um narrador de grande categoria, um dos maiores narradores de Santa Catarina.
E ele não gostava de mim. E o plantão de estúdio tinha um monte de papel ali, né? E ele chegava, um dia ele chegou com o Rogério Caldana, que era o diretor-geral da RBS de Santa Catarina. E ele chegou para acabar comigo, num domingo de jornada esportiva. Conheci o Rogério, trabalhei com o Rogério. Uma figura muito bacana. E ele se pegou na minha bagunça. E o Rogério, e ele disse, olha essa bagunça, não dá mais esse plantão. E o Rogério perguntou, a informação vai pro ar de forma correta? Ele, não, a informação vai, mas não pode essa bagunça. Então deixa o Sandro com a bagunça dele. Se a informação tá indo pro ar, isso que é o importante. Sandro, continua com a tua bagunça. Daquele dia em diante, as coisas mudaram, né? O tratamento mudou, a nossa amizade mudou, ele me ensinou muita coisa. Depois eu fui setorista do Figueirense também. Foi uma experiência riquíssima essa do rádio. Legal. Mas começou lá em 1994. Então aí, ó, pessoal, o Sandro não é só aqui, trabalhou em Florianópolis, né? Sim, passei 13, participação na CBN, né? Lá. CBN teve alguma participação na CBN aqui em Porto Alegre? Não chegou a ter. Só lá. Sandro, e o Prêmio Press em 2022, esse prêmio, ele te surpreendeu? Como é que foi chegar até... Na realidade, não foi em 2022, foi em 2021, o primeiro. Né? Na realidade, claro, eu conhecia o Prêmio Press, que ele é o maior prêmio de jornalismo que tem no estado do Rio Grande do Sul. Os grandes jornalistas, os maiores jornalistas receberam esse prêmio. Né? Tanto de rádio quanto de TV, porque ele engloba rádio, TV e jornal. Isso. E hoje internet também, né? Então tu tem repórter de rádio, apresentador de rádio, repórter de TV, apresentador de TV, tem programa de TV que os últimos 3 anos foi a Atualidade Pampa, tem repórter cinematográfico, tem o fotógrafo, enfim, são 18 categorias. E lá em 2021, para minha surpresa, entra em contato comigo o Vitor Blade Moraes. Vitor Blade trabalhou com meu pai, trabalhou muito tempo na Rádio Gaúcha também, e me informando, olha, Sandro, te indicaram, porque para tu chegar, tu tem que ser indicado. Né? Jornalistas têm que te indicar para tu entrar numa votação popular. Do Prêmio Press. Aí... O que aconteceu? Ele me ligou e disse, Sandro, tu tá aqui no Prêmio Press. Aí eu entrei e tava ali o meu nome. Uma lista de vários jornalistas. Eu digo, tudo bem. Te surpreendeu? Me surpreendeu, né? Porque ali tinha os maiores nomes do rádio da atualidade. Né? Eu vi a relação. Eu fui disputando em 2 categorias. Apresentador de rádio e repórter de rádio. Com o apresentador de rádio eu concorria com o Rogério Mendelski, com o Antônio Carlos Macedo, com a Vera Armando, então com nomes da grande Porto Alegre do estado. Os maiores nomes. E os repórteres o microfone está aberto para o estado, não é só... O Rodrigo Oliveira, que é da Gaúcha, e outros que eu não me lembro o nome aqui, da Rádio Grenal, da Pampa, enfim. E eu fui... Aí começou a votação popular, e uma coisa muito legal, cara, o Litoral, ele... Te abraçou. Me abraçou. Né? Até hoje eu encontro pessoas, cara, eu vou votar em ti de novo, votei em ti, e eu fui passando, porque eram mais ou menos 4 semanas de votação. Algumas etapas, né? Então cada semana, na quinta-feira saía, se tu continuava na lista... Né? Até afunilar em 3. Em 5. 5? Não, eram sempre 5 na lista. Tá. Então, mas estes 5 tinham que chegar até o final da votação. Né? E no meio ia caindo um, ia caindo outro, ia aparecendo o outro. Né? Mais 5 o Cid Martins, por exemplo, ficou até um período e depois caiu. Né? O Cid Martins, que é um grande parceiro. E tu continuou. Também. E eu sempre continuando, nas 2. Aí na última semana, lá em 2021, no apresentador de rádio, eu saí para Vera Armando. Né? Sim. E fiquei só no repórter de rádio. E, então, passei, tô na final. E a final é um grupo de 50 pessoas, que daí é um júri, não é uma votação. É um júri que ali eles vão decidir quem é o melhor. Né? São jornalistas antigos, são empresários, enfim. E tu só conhece o prêmio na hora. Num grande evento, né, que é no Palácio do Comércio, onde lá estão todos os grandes jornalistas de todas as redes. NH, aliás, os Sinos, RBS, TV Pampa, Caldas Júnior, Bandeirantes, né? E aqui fica aquela expectativa. Boa. E deu. Né? Repórter de rádio, na realidade, ganhou eu e um outro, que era da Gaúcha, que eu não me lembro o nome dele.
a única categoria que teve 2 que empataram de votos. Olha que interessante. E a gaúcha. Sim. A potência da gaúcha. E uma coisa interessante, quando todos tinham direito a uma fala rápida, né? Recebia o troféu e eu falei do meu pai naquela oportunidade. E muitos amigos não do sabiam. meu pai lá estavam, certo? Lá estavam. Tinha os que Paulo sabiam e os que Sérgio não sabiam Pinto, de ti. Não, a maioria sabia. Alguns não, né? Era meio uma novidade. O Paulo Sérgio Pinto, o Gustavo Vitorino, Flávio Dutra, o Lazier Martins como senador, né? E eu falei do pai. Quando eu terminei, eu fui aplaudido. Eu fui o único que foi aplaudido. Que legal. E quando eu desci, todas as filas de cadeiras, as pessoas vinham me cumprimentar. Eu achei aquilo fantástico. E para a memória do pai foi muito legal. Putz. Isso foi repórter de rádio do ano. Em 2022, para minha surpresa, novamente, lá está o meu nome, como repórter de rádio, como jornalista destaque do interior. Né? 2 categorias. 2 categorias. E eu fiquei até o final nas 2 categorias. Né? Infelizmente, eu peguei Covid e não pude ir na cerimônia. Né? Mas ganhei no destaque, jornalista destaque do interior. Né? E esse prêmio, ele foi não um divisor de águas, mas ele te dá um diferencial e um respeito muito grande. Né? São Paulo te enxergou isso? Sim, esse é um prêmio a nível nacional. Não, mas eu digo São Paulo, a Jovem Pan. Sim, o Paulito me mandou condecorações. Quando eu entrevistei o Thiago Berrais, que é o apresentador do Jornal da Manhã, inclusive ele citou na rádio um dia que eu concorria a alguns prêmios, aí eu ganhei, enfim. Porque, na realidade, ele é um prêmio a nível nacional. Nível nacional. Ele é aqui ele no Sul, do Rio Grande do Sul, mas ele tem uma repercussão muito grande. Tanto que eu fiquei durante 2 anos numa lista que tem de uma empresa paranaense, um ranking de jornalistas entre os 15 melhores do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, é uma honra, assim. Mas, sim, recebi convites para trabalhar em outras emissoras, né? E há um diferencial. Eu chego nos lugares, o Sandro premiado, eu vejo aqui no litoral, né? Teu respeito. As pessoas falam assim, então que na realidade tu chegar a ser condecorado com tal distinção, tu tem que ter uma trajetória. Né? Sandro, mas tu teve uma parte na tua vida meio, né? Louca, né? Vida louca. Na realidade... Vamos falar da parte do surf lá ali. Onde é que começou? Em 1983... Não, qual a idade? Não é melhor. Eu tinha 16, 17 anos. 16 anos. Em 1983 eu comprei uma prancha pura vida monoquilha. Então tu tinha... Tinha 17 anos. 17. Regulando de idade. E era o início do verão de 84. Comprei a prancha, enrolei num cobertor verde... Paulinho e Lucas aqui faziam 1 ano trabalhando de office boy na escala. Peguei o Santo Anjo e fui para Guarda do Embaú. Como eu já tinha ido para lá umas 2, 3 vezes, conhecia lá, era uma prainha pequenininha, né? Aquela dificuldade de descer na rodoviária da entrada? Não tinha rodoviária na entrada. Tu parava na estrada. Na estrada e caminhava ali uns 5 quilômetros. Até porque o ônibus chegava às 5 da manhã. Aluguei uma casinha, um barraco desse tamanho aqui, de madeira, não tinha nada, não tinha banheiro, não tinha nada, né? Só tinha um trocinho de abelha lá. E da dona Mariazinha, que era dona de praticamente toda a guarda. A memória do Sandro é fantástica, ele lembra o nome de todas as pessoas que ele cruzou aqui nesse tempo. É muito legal porque esse momento foi interessante. Eu não sabia surfar, nunca tinha entrado no mar e entrei. Primeiro mês, assim, eu não conseguia nem remar direito. Um dia eu entrei no mar tão grande que eu não sabia como sair. Mas lá eu via os surfistas, sabe, fortes, assim, e eu tinha vontade. Então eu praticava todo dia, fui aprendendo. Não surfei naquele verão, fui surfar só depois de pegar e andar na prancha. Mas aquele verão, eu tenho uma história que eu conto às vezes. Do lado desse meu barraco tinha o filho da dona Mariazinha, que era o João, que tinha uma filhinha pequenininha. Coisa mais querida. E todo dia eu ia surfar e ela ia lá comigo. Né? Ela ficava ali comigo, eu passava parafina na prancha, brincava com ela e tal. Quando começou as aulas, no primeiro dia, ela foi na Pinheira e quando ela desceu do ônibus, ela foi atropelada e faleceu. Né? E foi uma comoção muito grande na guarda e aquilo me tocou muito. Né? E aquela menina
durante um bom tempo, eu sempre caía no mar, eu sempre lembrava dela. Vou surfar para ela era tão querida comigo. E depois, voltei para Porto Alegre, fui para Praia do Rosa, para Praia Vermelha. Praia Vermelha, Praia dos Gerdau ali. E lá eu peguei minha primeira onda, nunca vou esquecer. E fiquei, então, um ano na Praia do Rosa. Praia do Rosa é na Garopaba. Isso. Só se identificar. Surfava no Rosa Norte e na Praia Vermelha. Depois eu fui morar em Itapirubá. Passei também um pouco mais de um ano. Itapirubá é uma praia maravilhosa. Onde é que fica Itapirubá? Entre Laguna e Imbituba. Tá. É um morro ali também. Conheci pessoas fantásticas, uma família que me acolheu, de pescadores que almoçava praticamente todo dia, comia feijão, arroz e peixe frito, né? E em dias de maré baixa, havia um mergulhador da Petrobras, o Serginho, que ele tinha um barco, né? Esses barcos pequenininhos, de borracha, e nós saía para catar marisco nas pedras. O teu ganho lá era esse, para te manter. Não, eu tinha uma ajuda da família, principalmente a minha mãe, né, que sempre me ajudou. Ela achava que o surf me trazia poderia coisas te boas. render. E não, que me trazia saúde, que me trazia paz de espírito, e foi realmente o que aconteceu. Depois eu comecei a surfava mais ou menos bem, assim, eu enfrentava muito mar grande, né, as pessoas me reconheciam por ser um surfista meio de onda grande num determinado período. Morei, fui 2 vezes para Saquarema, onde eu fiquei uns períodos longos também, lá também conheci todos aqueles grandes surfistas daquele período. Mas o surf, cara, é a coisa mais legal que existe. Depois vim morar aqui, quando o pai faleceu, em 91, eu vim morar no Imbé, eu e a minha mãe, né? E eu passei de 91 até 95 só surfando aqui, né? Nesse período eu conheci a minha esposa, a mãe da minha filha, que a gente casou, fomos morar em Florianópolis, ela era paulista, né? A minha filha nasceu em Florianópolis, a Kiara Sauer. E foi onde nesse período que eu fui parar no rádio. Mas eu passei, no mínimo, uns 15 anos da minha vida viajando e surfando, né? Sempre de ônibus ou de carona com os amigos, eu nunca tive carro naquele período. E eu sempre fui muito econômico, né? Eu botava tipo 200 pila no bolso e eu ficava uma semana na praia. Porque eu tinha conhecidos, né? Eu me relacionava bem. E daí na faculdade, quando eu fiz turismo na PUC... É isso que eu ia te perguntar também, sobre a faculdade. Por que te levou a fazer turismo? O surf. O surf. Eu digo, vou juntar o útil ao agradável. Aí eu entrei na faculdade, muito interessante, na PUC, na FAMECOS, onde tinha jornalismo também. E era uma festa o dia inteiro, né? A FAMECOS era muito legal. Lá consegui um emprego, através da faculdade, que isso acontece muito, num hotel, no Master Palace Hotel. Aí eu só viajava nos finais de semana para pegar onda, né? E o Master Palace Hotel eu trabalhei uns 2 anos, e eu trabalhei como coordenador de eventos. Eu coordenava os eventos das empresas dentro do hotel. Petrobras, Paramount, Lansul, Coca-Cola, que faziam ali as convenções. Sim, antigamente era comum as empresas alugarem hotel, né, para fazer. Comum, né? É comum nos grandes centros. E na época o Master Palace Hotel, que fica ali na Senhor dos Passos, próximo do Plaza também, era o hotel que tinha a maior quantidade de eventos. Os salões, eles eram muito requisitados. Eu tenho umas passagens muito legais. Lá no hotel ficou o Raul Seixas, um pouco antes dele morrer. E todo dia ele descia na nossa sala com uísque e tal, né? Alguns estrangeiros que eu conheci. Foi um período bem bacana. A faculdade, ela te traz novos horizontes. Fizeste lá na PUC. Na PUC. Eu recomendo a todos. E eu saía do hotel, onde a Dona Maria, uma cozinheira, todo dia, 5h30, ela fazia 2 torradinhas para mim comer. Aí eu pegava a lotação para ir para a PUC. Então, essa Dona Maria também era uma morena, gorda desse tamanho, que no sábado se vestia de baiana. Olha aí, porque a feijoada do Master era a melhor feijoada de Porto Alegre naquela época, né? O Master Hotel me deu também um olhar diferenciado, porque eu conheci muitos estrangeiros, enfim, hotel é muito legal de trabalhar. Eu trabalhei no Costão do Santinho, lá em Florianópolis. Sei. Mas daí eu trabalhei na recepção noturna, foi meio pesado. Mas isso tu ainda foi naquela fase ali, antes de casar e tal? Não, foi um pouquinho antes de eu entrar pro rádio.
Antes de 95, então 92... Foi de 93 para 94, né? Quando nasceu a minha filha, eu estava no Costão do Santinho e eu fiquei ali 1 ano, mais ou menos, né? Costão do Santinho, um grande hotel, né? E lá é bem interessante, porque lá tu tem os apartamentos que são de proprietários, só grandes empresários do Brasil inteiro, artistas, enfim, e alguns que colocam à disposição para locação. Eu gosto de perguntar muito aqui, Sandro, questão de perrengue. Eu gosto de saber de perrengue. Perrengue no turismo ou perrengue no rádio. Teve algum? Posso contar pra gente aí? Não, perrengue a gente sempre tem. Né? A gente sempre todo tem dia. Todo dia. Perrengue do rádio, assim, isso aqui foi complicado. Não, eu já tive situações bem complexas. Por exemplo, lá no hotel que eu trabalhei, no Master, eu tive um perrengue que foi muito difícil, né? Como eu era coordenador de eventos, uma empresa da Petrobras, que ela não existe mais, a Petroquisa, ela alugou as salas para um evento e era muito caro. E ela me pediu um determinado equipamento que só a Zanirati tinha, e o Centro Gaúcho de Esportes, de audiovisual, que era um tubo para projetar a imagem num telão. Né? Era um tubo grande, extremamente caro. O que aconteceu? Eu sempre alugava um dia antes, e aquele equipamento raríssimas vezes era alugado. E eu fui 2 dias antes do evento, eu entrei em contato com a Zanirati e ela disse, tá quebrado. E o Centro Gaúcho já tá alocado. E eu fiquei sem. E eu tive uma briga com o meu chefe, ele não me botou pra rua, porque o meu segundo chefe conseguiu contornar. Mas foi uma situação muito delicada, e foi incompetência minha, porque eu fiz o contato 1 mês antes, eu já devia ter locado 1 mês antes. Sim. E ali eu aprendi, antecipa-se sempre. Planejamento. Né? Mas eu tive um conflito com o meu chefe muito intenso, né? Muito intenso. Agora, conflitos a gente tem todos os dias. No rádio tem algum que No rádio nós temos conflitos todos os dias. No ar, assim, eu nunca tive, que eu me lembre, assim. Mas nos bastidores, né, principalmente na questão política, né, eu tive um conflito com o vereador do município de Imbé, devido à questão das diárias. Lembro. Você se lembra uns 7, 8 anos atrás que estourou aquelas diárias? Veio a RBS TV. Estourou com Tramandaí, né? Tramandaí e Imbé. Foi os dois municípios. Mas na realidade, quem deu um começo àquilo fui eu. Eu fiz a matéria pra Jovem Pan, né? Eu lembro disso. E ali se disseminou. E aí veio a RBS. Que aí... Inclusive, o pessoal da época de Tramandaí, da legislatura, eles diziam que era mentira. Que não eram aqueles números, mas eram os números que eu busquei e eram os números certinho. Quando veio a RBS, aí eles o número tava pronto. Aí tava tudo certinho. Aí eu não era mais o ruim, mas eles me criticaram muito. Né? E teve um vereador, depois ficou tudo bem, mas teve um vereador que ficou uns 5, 6 anos sem falar comigo, me chamando disso, daquilo, nos bastidores, não para mim, né? Que há 2 anos eu fui lá conversar com ele. Tramandaí também, teve quem ficou indignado contigo. Não, teve, claro, foi mas é óbvio, só que era verdade. Eu jamais ia inventar alguma coisa. É por isso o trabalho que o Sandro faz, de pesquisa no site, que é transparente total. Não, Sandro, outra coisa, bem rapidinho. Fala. Eu sei de muitas coisas que acontecem na cidade. Chega muita informação, né, que eu poderia tranquilamente vir aos microfones e falar. Só que muitas vezes eu não tenho papel. Paulo Lucas me disse isso, e é fato. Mas eu não levo pro ar, porque eu tenho a comprovação e eu jamais vou fazer alguma coisa para prejudicar. Não, eu sei. Eu sei que tu sabe que nem todo político, praticamente nenhum político é santo. Sim. No nosso litoral, né? Tanto o município de Imbé, Tramandaí, Osório, enfim, os municípios onde que tu atua. Não tem. Tem uns caras que são bons, mas sim, todo mundo tem o seu pequeno podre por trás e eu sei que o sistema permite. O sistema permite. Fala, seu Jorginho. Jorginho tem uma pergunta aí. Eu queria que o Sandro falasse um pouquinho, Paulo Lucas, sobre essa questão ainda sobre internet, né? Porque hoje a gente observa a movimentação de grandes jornalistas, grandes apresentadores, até mesmo âncoras de grandes programas, saindo das grandes emissoras, né, de televisão
e indo para a internet, montando seus canais no YouTube, né, produzindo seu próprio conteúdo que dá uma 100% de liberdade, né? Eu gostaria que o Sandro comentasse um pouquinho disso e se ele tem intenção de fazer algo parecido aqui para nossa região. Bom, deixa eu só estender. Sim. Até porque no da Praia News eu me lembro que tinha uma coluna que tu escrevia. Num período, sim. Sim. Batendo com isso aí. Bom, nós temos o exemplo aqui do Paulo Lucas, né, que está fazendo o seu digestivo podcast. Jorginho, na realidade, por que muitos grandes jornalistas, apresentadores estão migrando para a internet, principalmente para o YouTube, né? Principalmente. Né? Pensando em rendimentos, nós somos sabedores que as grandes empresas de comunicação, os salários que elas pagam são baixos. Né? Eu vou dar um exemplo, RBS. Eu trabalhei na RBS, meu pai trabalhou na RBS. Eu trabalhei. Tu trabalhou. Só que a minha área é um pouco diferente. A RBS é a rede dos baixos salários. Né? Ela te dá uma visibilidade muito grande, mas o que entra no teu bolso é muito pouco. Muito pouco. Né? E os profissionais viram na internet uma forma de se contabilizar, né? Buscando patrocínio, monetizando. E até saindo do quadrado, né, Sandro? E saindo do quadrado e tendo o seu pensamento livre. Porque nós sabemos que as grandes emissoras, elas têm as suas diretrizes. Né? De repente, o cara quer falar X, mas não pode, porque a diretriz da empresa não permite. Questões políticas, questões financeiras. Exatamente. Tudo. E o que é normal e natural. Mas a migração ela está muito intensa, cada vez mais. Né? Por quê? Porque a internet ela abocanhou uma fatia do mercado publicitário muito grande, né? E da audiência. Né? Hoje nós vemos podcasts aí com milhões de acessos. Nós vemos páginas de jornalistas, eu vou citar aqui, Fabiano Baldasso, Farid Germano Filho. Essa área do esporte ela foi muito contemplada nisso. Todos da capital, por exemplo, o pessoal da Bandeirante, todos têm o seu canal no YouTube. Da RBS não, porque a RBS não permite. Não permite. Então os caras saem da RBS e montam. Nós temos o Duda Garbi, temos o Arthur. Os guri ali, o Potter também. Não, o Potter tá... O próprio Baldasso, o outro que era repórter da TV, que agora tem Farid. Seu podcast, o Farid já tem há bastante tempo. Né? Então, é uma oportunidade de ganhos melhores que tu sendo empregado dessas empresas, né? E a liberdade que tu tem. Claro, tem as dificuldades. Não pensa, vou ganhar um monte de dinheiro. Tu tem que ir atrás de patrocínio, muitas vezes é difícil. O Paulo sabe muito bem disso. Né? A gente tem a ideia. Aí tu pensa que outro dia eu conversando com o Farid Germano Filho, que eu tenho uma relação muito legal, eu disse, Sandro, eu tenho tantos mil e ganho X. Né? E eu digo, puta, eu achei que fosse muito mais. Ele diz, não, cara, é pouco. Aí ele conseguiu entrar no Superchat, que ali rende um pouquinho mais. E tem os patrocínios, que às vezes tu acha que é uma fortuna, são valores baixos. Tem o custo operacional também, né? Tem o custo operacional. Farid, ele, por exemplo, montou um estúdio similar a esse aqui, que gastou 50 mil reais. Né? Então, o custo é alto. E tu sabe que no podcast, o Farid e o Baldasso estão trazendo uma coisa que acabou no rádio, que é aquela briga do Grenal. Do gremista colorado. E o Baldasso, ele falou no Baldasso que tem a sua casa aqui em Tramandaí. No De Noite, no Gentili, foi o Baldasso, foi o Duda Farid, e o Farid. E o Farid. Tá? E o Farid falou que o Baldasso e o Duda ajudaram ele no patrocínio, por exemplo. Vou dizer aqui, KTO está patrocinando patrocina tudo que é ligado ao esporte, né? Principalmente ao esporte. E o Farid foi humilde de dizer que o Baldasso e o Duda ajudaram. Por quê? Porque a visualização é importante, mais do que... Claro. Como audiência de rádio. Ela é tudo. Ela que vai vender o patrocinador aí, né? Exatamente. Tu mostra, eu tenho 1000 visualizações, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, é isso que vai te dar o retorno. Mas eu tenho certeza que o advento desse produto, da internet, ele dá mais liberdade e possibilidades de ganho. Infelizmente, não são todas as empresas que deixam seus funcionários. A Bandeirantes, por exemplo, ou até da Jovem Pan tu vê pouco, mas a Bandeirantes,
todos os da área esportiva têm o seu canal e eles falam na própria Bandeirantes. Tem o jogo aberto ali. A Bandeirantes, ali o diretor da Bandeirantes, ele enxergou que... Ele entendeu que o pessoal da internet traz audiência para cá TV também. Claro, não tem a dúvida. A RBS já não permite isso. Tu poderia, Sandro, hoje fazer um programa, por exemplo, assim, daqui, tu poderia fazer fora a rádio? Já passou, inclusive eu e o Jorginho já conversamos disso, quando da implementação da Praia News, a ideia era essa, né? Há essa possibilidade, ela é real, ela é concreta, né? Há hoje uma disseminação muito grande desse tipo de conteúdo, que é muito interessante. Nós temos vários, nós temos políticos entrando nessa, nós temos pessoal da área da educação, do esporte, da comunicação, como tu, enfim. Há uma possibilidade, sim. É que, na realidade, hoje, o meu trabalho é muito intenso lá na rádio, né? Hoje eu tenho 3, 4 entrevistas por dia. E para ter essas 3, 4 entrevistas, vamos botar uma média de 3, que é o que acontece. Claro, às vezes tem dia que é 2, tem dia que é 4. Né? Hoje foram 4 entrevistas por ar. É um trabalho muito intenso, que te toma tempo. Né? Tu fazer o contato, tu buscar a pauta, tu ter a ideia do que falar, buscar o assunto do dia a dia ou não do dia a dia, né? Eu escrevo muito, aí o da Praia News me consome na área escrita, né? Na área escrita, que leva um tempo. Às vezes, tu elaborar uma matéria, tu leva um tempo muito grande. O Sandro tem esse detalhe, ele recebe até as informações da prefeitura, o texto dos assessorias de imprensa, mas eu aprendi a vir com ele lá, ele muda, ele faz eu procuro uma linguagem, às vezes não dá tempo, né? E porque na realidade, eu vou fazer uma crítica aqui, me perdoem os assessores de imprensa, mas é muito pobre. O texto das assessorias de imprensa, com algumas exceções e alguns momentos, são muito pobres, né? Então, se tu quiser apresentar um bom conteúdo no teu canal, no teu portal, tu tem que mexer nele, né? E isso leva tempo. Agora, a produção de conteúdo também ela é complexa, né? Para nós estarmos aqui, tem o tempo, e o nosso tempo ele é curto. Sim. Claro que há possibilidade, sim, eu penso talvez num formato diferente desse que nós estamos fazendo aqui, mas que seja atrativo. Mas isso é um futuro lá na Por isso frente. Que eu chamo ele de professor, cara. É o professor Sandro Sauer. Aqui pra gente, aqui do litoral, ele é uma aula, esse homem aqui. Enfim, vocês perceberam que eu deixei ele falar, não me meti, enfim. E Sandro, aprendi muito com o Sandro, inclusive isso, deixar o entrevistado falar. Isso é fundamental. Né? Fundamental nesse processo. Quando convida alguém para falar, é a pessoa que tem que falar. E sabe que o Jorginho, nosso produtor, também trabalha contigo lá na Jovem Pan. E já vou aqui, Jorginho, porque eu não tenho como negociar com ele antes, mas aqui eu vou falar que, eu digo, olha, se tiver a oportunidade do Sandro Sauer e uma vontade que eu tenho de ter esse tipo de colunista, o digestivo, tipo, não é boca no trombone, mas é tipo assim, Sandro Sauer colocando a verdade. Não digo a verdade, para não apertar muito. Não apertar muito. Mas tem um espaço, tá convidado, viu? Tá convidado a fazer aqui os 5 minutos do Sandro Sauer por semana. 5, 10, tu que sabe. Tá? Porque eu acho que o digestivo tem que ter essa contribuição. O digestivo não vai pro da Praia News também. Também. Hoje, o interessante da Praia News, hoje ele tem uma média de 2.000 a 3.000 acessos por dia. As minhas matérias não baixam de 250 a 300 acessos. A cada 2 dias eu tenho uma matéria de 700, 800, que é um número muito grande. Em um ano, em 14 meses, eu estou chegando a 800 mil acessos, que é um número muito interessante. Vamos conversar, porque eu posso fazer alguma coisa com o da Praia News e tu também fazer para o Digestivo. A gente faz essa troca de experiência, que é muito importante para essa comunidade aí que nos assiste, para essa comunidade que está começando a assistir, está curtindo o nosso programa aqui, o Digestivo Podcast. Sandro, te agradeço de coração, cara, de coração. Foi um baita papo, uma situação, sabe, assim, ó, eu já conhecia algumas coisas, praticamente quase todas que tu falou, de tanto. Trabalhamos 2 anos juntos lá na Jovem Pan. A gente sentava para tomar um café e tu contava as histórias ali que eu achava algumas hilárias, boas, que eu ficava ali, poxa vida, o cara tem bagagem, coisas que eu não sabia,
do Sandro Sal. Muitas vezes lá atrás eu vi o Sandro Sal surfista. É verdade. Não, inclusive no meu Facebook tu pode me ver numa foto com cabelo e surfando. Em Naufragados, no sul da ilha de Santa Catarina. Sandro Sal, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Sucesso, bom trabalho. Tá bom. A gente volta então com o Digestivo na próxima programação aí com mais assuntos que você com certeza vai curtir, vai gostar, vai compartilhar, vai se inscrever no nosso canal, te peço a moral aí. Lembrando que o nosso programa ele é retransmitido pela TV Nativos, canal 6 da Claro, e também da TV Litoral, canal 6 da NET. Tá bom? Bom dia, né? Boa saúde para todo mundo, paz e até o próximo programa. Valeu, tchau, tchau.